Olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do BWED Podcast. E hoje temos aqui uma pessoa que eu admiro muito, há muitos anos, junto com a sua filha, que quando eu conheci ainda estava bem pequenininha, e que para mim é uma das referências quando o assunto é empreendedorismo, e vocês vão entender muito bem por quê. Sejam bem-vindos, Rony, Luana, obrigado por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, não só o elogio, como o convite também. Esperamos contribuir com o programa. Não tenho dúvida disso. Rony, conta pra gente um pouquinho da trajetória, de onde veio o Rony, de que cidade, como é que foi tua infância, de forma resumida, tá tudo bem? E como que você veio parar no mundo dos eventos e por que como nasceu o Moinho Vermelho? Para resumir bem o testemunho, hein? Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro da Lapa, ali na Vila Pompeia, em 70. Então, em 97 eu mudei para Maringá. Antes de mudar para cá, eu conheci a Elisângela, mas não namorava ela ainda. Meu tio era prefeito, foi 3 vezes prefeito de Cianorte, então para nós Cianorte era perto. Mas nós compramos uma propriedade rural aqui em São João do Caiuá e Cianorte era meio fora de mão, então Maringá ficava melhor. Era uma cidade bem maior que Cianorte, como é até hoje, embora Maringá cresceu muito mais que Cianorte, proporcionalmente, né? Quando eu mudei para cá, Maringá tinha 200 mil habitantes. Hoje dobrou, né? Sim. Infelizmente dobrou também os problemas. Né? Faz parte. E aí mudei para cá, nós tínhamos um apartamento aqui, conheci Elisângela, surgiu o namoro. Nós começamos a namorar dia 15 de agosto de 97 e casamos dia 15 de novembro de 97. Certo. Foi muito rápido e a gente queria dezembro, mas não tinha data, só tinha o Clube Olímpico, que a nossa festa era uma festa razoavelmente grande. Eram 600 convidados. Então o Salão do Olímpico interessava e acabou, a única data livre era 15 de novembro, que era um feriado. Fez serve, mesmo o pessoal vem de São Paulo aí, casamos. E nós vimos dificuldade de salão em Maringá. Volta 25 anos atrás, vai fazer 27 agora em novembro. Os salões não tinham ar-condicionado, os salões eram apenas de clube e os buffets todos trabalhavam no salão de acordo com o padrão da festa. Certo. Aí a gente viu a necessidade de fazer um salão aqui em Maringá. Compramos o terreno do Moinho Vermelho no ano de 97, no final do ano de 97. Foi até uma oportunidade, lá tem 12.250 metros de área quadrada do terreno nosso. E aí iniciou-se o projeto do Salão do Moinho Vermelho. E inauguramos em 99. Foi no final de 99, foi em dezembro, mas inaugurou o Moinho Vermelho em dezembro de 99. E o meu filho mais velho nasceu em dezembro de 99. O Eduardo, que você fez o casamento recentemente. Se botar as fotos aí, um casamento legal, minha norinha joia. Um casal, sem dúvida, além de bonito, muito simpático, Sim. muito bonzinho, né? Beleza. E aí então nós tocamos o moinho no começo, alguns meses e anos, né? Uns 2 anos. E vimos a necessidade de um buffet padrão do salão. Nosso salão tinha um padrão muito acima da realidade da cidade naquela ocasião, como até hoje eu dispenso, sou suspeito no assunto, mas com os corredores amplos como nós temos, a altura de acordo para que valorize sua decoração e você gaste pouco para esconder o salão. O nosso forro é todo trabalhado em gesso. A área de trabalho nossa, nós vimos comentando aí, nós temos lá hoje 3.720 metros de área construída em 12.200 metros quadrados. Mas, desculpa, só fazendo um adendo aqui. Então, o Moinho Vermelho ele não nasceu como um buffet, ele nasceu como uma estrutura, um salão para eventos. Nasceu para ser um salão, exatamente. Tanto que ele nasceu para ser um salão de eventos, que ele tem os corredores largos, você já trabalhou lá atrás, conhece a estrutura do moinho. E aí nós vimos a necessidade de um buffet, por quê? Vinham buffets bons, buffets ruins, mais ou menos, e o cliente não tinha como, talvez por desconhecimento ou por culturalmente, quem vem de fora, imagina que é a mesma estrutura. Sim. Alguns valorizavam o nosso salão e outros deixavam o salão, puxa, que pena, são tão bonito, uma comida tão ruim, né? Um buffet tão fraco, um serviço ruim, material ruim. Porque buffet envolve gastronomia, materiais e serviço. Então, não tem como você desvincular os três. O papel aceita tudo, o orçamento às vezes são iguais. Como acho que a fotografia também é parecida.
Só que na hora da entrega o produto é diferente, mas já foi, né? Já comprou. Então nós temos lá hoje, depois que fomos então montar o buffet, foi engraçado que quando a Luana nasceu, em 2003, o buffet estava no começo. Nós fizemos uma festa no Hospital Paraná lá, levamos trofa, balde de champanhe, tudo de prata, né? Tudo 0 quilômetros. Você tinha recém comprado. Eu lembro que uma vez nós conversamos, você falou que o investimento foi, assim, bem expressivo, porque você trouxe um produto que era, tipo assim, não tinha em Maringá, né? De pratarias e etc, e todos etc. Foi bem nessa época, então? Foi no começo, nós começamos a montar em 2002, a Luana nasceu em 2003, em outubro. E aí a gente montou um buffet com materiais que eu diria que até hoje não tem nenhum outro buffet em Maringá, e olha que surgiram muitos buffets, que tem suplá de prata, por exemplo. É só o moinho vermelho. E é engraçado porque, como nós temos, de repente o cliente não dá valor a isso. Mas entra na internet aí, dá um Google, né, que está na moda hoje, e orça quanto fica para você locar um suplá de prata para sua festa. É prata, não é prateado, né? É prateado. É que quando fala prateado? prata é prateado. Ah, é tá, entendi. latão prateado. Prateado, que dá aquele efeito É que a brilhoso, prata, né? além do brilho ser maior, é muito mais bonito, ele é mais clara que o inox. Então ele é um material... Mas o suplá de prata nosso, ele é italiano, inclusive. Nossa, e ele pesa legal. 800 gramas. Os garçons chia para montar e desmontar, que é pesado. Você carregar um, beleza. Agora carrega 10 desses, já dá 8 quilos, Exatamente. né? Então... É um material pesado e muito bonito, muito diferenciado mesmo. E o que acontece? Entra aí, faz um Google e orça para você ver. Você vai gastar em torno de 20 a 25 reais por suplá, mais o frete, porque ninguém em Maringá tem. Isso é locação, tá, gente? Exato. Comprar, não. E se porventura estragar, amassar, tem que pagar a despesa do estrago, é mais do que justo. Sim. Até hoje ninguém tem. Por quê? Porque tem que polir um por um, isso dá um trabalho. Olha, a equipe tem que ser boa e gostar do que faz. Não é fácil, não. Por isso que a gente continua aí, apesar dos 27 anos, com uma estrutura invejável, impecável, admirável e entregando um serviço. Eu costumo dizer no Moinho que nós temos que entregar mais do que 100% para o cliente. Se o cliente contratou 100, entrega 101. Muito mais também não dá, porque nós não temos margem para isso. Mas 99 não, é no mínimo 101. O cliente tem que sair lá contente. Tem uma coisa que nesses dias alguém comentou comigo, e de fato é verdade, eu tenho ido em alguns eventos fora do Moinho. O único buffet que tem até hoje em Maringá, e em todos os eventos do Moinho Vermelho, todos, sem exceção, o prato que vai no aparador é o prato 25, é o prato grande. Não é aquele prato de sobremesa antigo, sobremesa também nossa, vem no prato maior ainda, que é muito mais chique, muito mais bonito. Aquele pratinho pequenininho de bolo antigamente. Sim. Aí você fala, por que isso? Primeiro, não é bonito um prato cheio, né? E a pessoa tem que ficar voltando ao aparador 2, 3 vezes. Então, ele volta quantas ele quiser, mas não precisa encher o prato e vai pegar um pouquinho de tudo que ele gosta. Porque tem tanta coisa boa, dá vontade de comer com os olhos. Eu não tinha pensado mesmo. nisso. Faz muito sentido. Mas pode reparar que você fala assim, é bem que o Rony falou. Até hoje, é só a gente que faz. Por quê? O desperdício é maior. Os produtos que tem ali no aparador são produtos caros. Porém, festa, quem vai fazer festa já tenha na sua consciência aí. E já procura arrumar um caixa, porque festa e desperdício não tem como desvincular. Então, vinho volta um monte nas taças que vão pro lixo. Se você vai no restaurante, não é assim, na nossa casa também não é assim. Começa pelo filho da noiva. A noiva gasta uma grana no vestido para usar uma vez apenas. Então, festa e desperdício não tem, anda juntinho. É uma conta que não pode fazer, você acaba não fazendo nada. Se for considerar isso, você vai ficar... É que às vezes algum buffet dá um orçamento e para fechar baixa o valor, depois sangra na qualidade da matéria-prima ou na quantidade de servir, né? Ou de servir, né? Da comida e também de serviço, de menos garçom. Eu te pergunto, se você servir, por exemplo, um espumante quente, claro que vai sair menos. Olha. Se servir, por exemplo, um filé mignon frio, vai sair menos. Duro. Mas uma carne que não dá para comer, vai sair menos. Então você vai ter um investimento menor na cozinha, vai. Mas o que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão acostumadas em festa boa, de repente não vão reclamar para o contratante, mas vão falar, aqui eu não volto mais não, eu não contrato. Ou se for contratar um dia, né?
Entendo. Exatamente. Por isso que, às vezes, você olha um álbum de fotografia, eu vou olhar um álbum olhando os personagens, né? Que nem, no caso, meu filho, eu vou olhar os convidados. E você vai olhar onde é que você acertou mais a foto está mais bonita. Calibração, cor e tal. Exato. Agora, existe uma coisa que, no meu caso, né? Que não sou profissional da área de foto, que vou olhar e vou perceber que está muito ruim. De tão ruim que foi a foto. Da mesma maneira, aquela pessoa que entende pouco de gastronomia, quando come um filé mignon duro, fala, isso aqui não é filé, ou então está na geladeira há quantos meses, né? Que às vezes não soube fazer, não soube produzir, ele acabou trazendo essa sensação. Exato. Ou então, para corrigir um erro de orçamento ali, amaciou um outro tipo de carne, e assim vai. Em resumo, vamos servir um camarão empanado. Tá. Camarão tem camarão de R$ 35, 40 quilos, e tem de 150. Que na verdade não é nem quilo, vem 700 gramas, porque ele vem muito gelo, né? Aí você fala, o camarão do Moinho de Vermelho, de fato, parece uma perna de frango, né? De tão grande que é. Mas é o que o cliente pagou. É o tal do camarão pistola, não tem nada a ver? Que é o famoso, que é grande? É o GG, né? É que a gente empana no panko, e eu até tem um vídeo que eu fiz aí, que deu bastante ibope aí. O empanamento tem que ser para deixar o camarão crocante, e não para ele parecer uma coxinha de camarão. É aquele que você coloca um monte de massa, parece que está na rodoviária comendo salgadinho, né? Não é. Festa, evento. Começa assim, você vai numa churrascaria, que é muito bom e eu gosto muito, ou vamos num churrasco, que eu também gosto bastante, então vamos de camiseta, né? De camisa e acabou. Agora, num casamento, como é que você vai? Como é que a sua mulher vai se arrumar? Sim. Vai no cabeleireiro, vai alugar, fazer uma roupa nova. Então, a comida tem que ser igual, tem que ser saborosa, gostosa, e moderna e de fácil alimentação. Vamos servir lagosta? Não tem que arrancar da casca, não dá, vai sujar toda a roupa. Sim. Então você tem que mandar a calda da lagosta já. É a fineza, né? É o detalhe, é o capricho ali que vai fazer diferente. Você ter um camarão desse, mas não saber preparar, vai passar por algo mediano, né? Bacana. Vou fazer uma pergunta aqui para a gente já conversou nos bastidores aqui, mas para entender um pouquinho, né? Por que a Luana está aqui? Eu fiquei sabendo que ela nasceu em 2003. Esse ano aí eu estava entrando na faculdade, depois fui para a Espanha trabalhar, e ela estava nascendo, e hoje está ela que é o front-end aí do Moinho Vermelho. Front-end seria a pessoa que está à frente, que recebe isso, né, Luana? Fala pra gente um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da sua trajetória, onde você nasceu, eu sei que você já é formado e ainda continua estudando, enfim, fala um pouquinho sobre você, o que você faz hoje lá no Moinho. Então, como meu pai disse, eu nasci em outubro de 2003. Desde pequena eu cresci ali no Moinho, cresci comendo muito bem, minha mãe, minha avó. Minha família sempre teve o prazer de estar na mesa, né? De partilhar momentos na mesa, de comer comida boa, né? Afinal, a gente vive uma vez, né? Pra que comer um pão velho se a gente pode comer um pão fresquinho da hora? Exatamente. Então eu cresci nisso, eu cresci nas festas do Moinho, sempre comi muito. E isso foi crescendo algo em mim na gastronomia, né? A questão de ir atrás de informações, pesquisar pratos, ideias. E foi algo que eu gostava muito. E daí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer um curso técnico, assim, de gastronomia, assim, que era de jovens, assim, adolescentes. Nem era algo profissional. Daí eu comecei a fazer esse curso, tudo, com algumas amigas, né? E essa escola de gastronomia entrou em contato com a minha mãe. E daí ela falou assim, olha, Elisângela, eu vi que a Luana tem um potencial maior, a gente queria chamar ela para participar da turma de gastronomia. É proibido chamar pessoas abaixo de 18 anos, mas a gente queria convidar, que ela tem um potencial muito grande, ela vai desenvolver, vai crescer. E daí minha mãe falou, beleza, só que ela vai comigo. Como eu era mais nova, né, ela tinha medo, né, ainda mais homens mais velhos, né, então questão de segurança. E ela começou a fazer comigo, foi muito legal, a gente fez juntas, né, 2 anos de gastronomia, passou voando. Eu me formei no 2º ano do ensino médio, eu já tinha uma formação. E daí, hoje em dia, o que eu faço é ir fazendo cursos, assim, técnicos, pegando ideias online, acompanhando, né? Porque acompanhar, pegando ideia todo dia, né? Isso agrega muito. E a questão da administração, que eu comecei agora, porque, assim, eu não sou tão fã de matemática, essas coisas, assim, eu não sou aquela pessoa, assim, que ama sentar e estudar. Eu gosto de fazer coisas que eu gosto. Eu gosto de fazer, colocar em prática, não de ficar sentada, parada. Só que pra área que eu tô agora, na questão de vendas e tudo mais, entender sobre empresas, eu precisava da administração. Então, vai ser meio que um ônus e bônus, né? Que nem matemática. Eu sou horrível.
Não me pergunte contas de matemática. Tamo junto. Né? E daí tem matemática financeira, e daí me ajudou muito, assim, eu consegui aprender coisas básicas que eu não tinha, porque eu nunca gostei, sabe? Minha mãe já tentou me colocar em Kumon, essas coisas, mas não é comigo, matemática. Eu deixo pro meu pai, dele faz conta de cabeça, assim, pra mim, mas matemática não é comigo. Mas, basicamente, assim, é isso. E foi crescendo isso dentro de mim. Eu sempre gostei muito mesmo de cozinhar. Pra mim é um prazer, sabe? Eu acredito que uma das formas de amor, assim, que eu tenho muito forte é na comida, no cuidado, nesses caprichos. Eu acredito que parar e tirar um tempo pra preparar algo pra alguém é uma demonstração de amor muito grande, né? Que hoje as pessoas nem param pra sentar, né? Pra comer junto. Então, eu acho isso algo que a gente tem que valorizar hoje em dia, né? E também é algo bíblico. E isso cresceu muito. Comecei a trabalhar no Moinho já faz 2 anos. E hoje, assim, eu gosto muito mesmo de trabalhar no Moinho. A gente é uma grande família, né? Eu costumo dizer. Todos os funcionários se dão bem. A gente convive mais com os funcionários do que a própria família, né? O tempo todo junto, nas madrugadas. E é muito gostoso. A gente não trabalha, sabe? A gente se diverte junto, a gente aprende junto, a gente cai e se levanta junto. É muito gostoso. É tão verdade o que você tá falando, Ana, porque eu falo que eu tive o privilégio de aprender muito com o Rony. Eu acho que eu nunca tive essa conversa, nunca falei isso diretamente pro Rony. Eu acho que os elogios a gente precisa fazer em vida. Eu lembro que no começo da minha carreira, a gente abriu uma empresa que chamava Ótimo Comunicação. Foi quando eu voltei da Espanha, em 2005, junto com meu cunhado, o André Mansano, que hoje é fotógrafo também, um excelente profissional, e minha irmã. E nessa época nós visitamos o Rony lá no Moinho Vermelho para oferecer o serviço de produção de site, de website. Você estava lançando o Olha Quanta Coisa Nova, que era uma lateral ali, você lembra disso? Aí estava adesivando... Espaço Brisa, que hoje é Espaço Brisa, mas antes não tinha esse nome. Era Olha Quanta Coisa Nova, não tinha esse nome Brisa. Tanto que foi adesivado a Kombi, que você tinha uma Kombi nova lá e tal. A gente começou a produzir um site para isso. O site não ficou bom, assim, não era... a gente estava começando e o Rony insistia em manter a gente, em desenvolver aquilo. Então, eu acho que tanto eu quanto o meu cunhado, a gente é grato a você por ter dado essa oportunidade. E nessas conversas, que mais a gente se divertia conversando sobre outros assuntos, eu fui aprendendo sobre empreendedorismo. Eu lembro das histórias, eu lembro que tinha um fotógrafo lá na época, que não vou citar nomes aqui, mas você me comentou, esse cara tem toda a possibilidade do mundo e tem muitos clientes e está numa situação financeira difícil. Eu falei, poxa, mas o cara faz tantos eventos legais, por que está difícil nisso? Aí você acabava dando a tua opinião e aquilo ia ensinando a gente. Então eu falo que ter a oportunidade de estar com pessoas que estão à frente de bons empreendimentos é uma escola. Toda oportunidade de sentar e conversar é uma escola. E eu estava olhando aqui, assim, bem discretamente para a cara do Rony aqui, enquanto a Luana estava falando, e dá para ver estampado na cara dele o orgulho que ele tem de ver a filha dele, né, da posição que ela está, enfim, e representar o que ela representa hoje. Ele comentou aqui nos bastidores, me permite falar, que as pessoas fazem festa quando ele sai e com certeza ia fazer muita falta se a Luana saísse de lá, que hoje ela é a alma, né? Como se fala, é a cara do Moinho Vermelho. Normalmente o entrevistador não fala tanto, mas eu tenho propriedade para falar, que eu pude participar. Melhorou bem a cara do Moinho Vermelho. Melhorou bastante. A Luana é uma menina super expressiva, vocês estão vendo. Ela é muito acelerada, o que é legal, né? Para o mundo dos negócios aí. E pouco tempo que eu tive de contato com a Luana, ela já fez com que eu me apaixonasse pela pessoa dela, tá? Obrigada. Teve uma situação na igreja que eu fui e você me viu de longe lá, pediu para me chamar, né? Pegou meu filho, levou até as pessoas ali para que a gente pudesse ficar na igreja ali com mais calma, e o meu filho adorou. Esses detalhes, para mim, fazem diferença. Não é um presente físico que você me dá, mas o cuidado que você tem. Se você faz algo, acho que, né, se alguém te faz algo, é muito legal, mas quando faz algo para o seu filho, tem explicação. Então, com certeza você teve uma boa educação aí. Fala pra gente, então, depois de toda essa enxurrada de elogios, que mais do que merecido, tá, gente? Fala pra gente como que é o teu trabalho hoje no Moinho Vermelho. O que você faz lá? Primeiro, obrigada, né? Fiquei até tímida aqui. Imagina, merece muito. Mas assim, mais ou menos, assim, basicamente, todo mundo começa o serviço lá 8 horas, só que geralmente chega cedo. E daí a gente toma café, todo mundo junto, funcionário de conversa, muitas risadas, brincadeiras. E essa é a parte gostosa, né, de estar junto com eles. Mas na parte prática, hoje que eu faço mais ativamente no Moinho. Eu trabalho mais no setor de vendas hoje, né, junto com o Fer. É muito gostoso, assim, eu amo estar junto com ele, é uma pessoa muito especial. E junto com a equipe, então tudo vai alinhando, sabe? A vendas é meio que a base de todos os eventos, então começa tudo na venda.
por exemplo, se um cliente quer criar um prato novo, a gente começa a sugerir ideias, começa a criar as coisas. Ah, tem essa possibilidade, então, de personalizar. Sim, tem essa opção. Inclusive, os clientes estão amando a questão de ter um cardápio autoral, com o nome da identidade do casal, tudo é algo bem legal. E daí a gente cria fingers novos, exatamente para aquele evento. Um exemplo bem claro. A gente criou um cogumelo recheado agora para inauguração da Red, da Revest. De quem foi essa ideia? Da Luana. Mas é bom, hein? É? Ficou muito bom. Daí eu falei, vou colocar na degustação, a Bárbara vai amar, não tem como. E daí a gente criou, e agora vamos colocar Bárbara no Reveste? cardápio. Como que é o nome da Bárbara? A Bárbara Trovão. Sim, eu tive com ela no evento há bom tempo. Bárbara, queremos você aqui. Ela é demais. Ela mandou até mensagem pra mim agora. Legal. E ficou muito bom. E daí a gente vai colocar no cardápio cogumelo da Red. Porque, nossa, ficou maravilhoso. Então são coisas assim que a gente vai criando junto. Red em vermelho orna, né? Combina, dá pra ser uma parceria. Moinho vermelho. A Reveste podia dar umas coisinhas de presente pra gente, vamos estar aceitando também. Fica a dica aí, Bárbara. Mas ficou muito legal, então a gente vai alinhando todo mundo junto, criando, daí a gente vai lá na cozinha, conversa com o pessoal, a gente tá com uma cozinha bem legal hoje, a Simone e o Lourenço, a gente tem uma boa conversação pra fazer as coisas juntos, né, então é algo assim, tranquilo, porque, sabe, a comunicação flui, é algo que traz paz, tranquilidade, você não fica sem dormir, porque você sabe que tem pessoas que vestem a camisa da empresa, não estão ali pra favorecer eles mesmos, mas um conjunto de pessoas trabalhando em um único propósito, então isso é bem legal. E a sobremesa? Ixi, a sobremesa ficou Fala muito de boa sobremesa. também. A gente criou também. Esse evento da sobremesa. Reveste já foi? Já aconteceu? Foi quarta-feira passada. Poxa, na próxima me convida, hein, Bárbara, que eu vou lá experimentar, ver de perto se é bom mesmo. Muito legal. A gente fez uma sobremesa. Foi assim, eu tinha visto uma ideia de uma flor de pappardelle, que é uma massa recheada, ficou muito legal. Daí eu tava lá conversando com o Fer, eu falei, Fer, se a gente fizer uma flor de cocada? Daí o Fer falou, Lu, com massa filo e tal, vai ficar maravilhoso. Eu falei, putz, genial. Daí eu comecei a ver uns vídeos e a gente fez essa flor de massa filo com cocada. E eu tinha de São Paulo no restaurante e eu comi, que era um doce, que era uma combinação de cocada, banana e maracujá. E eu achei genial. E daí eu falei, putz, feito, definido. A flor de cocada com calda de bananada e sorvete de maracujá. E dá maior trabalho essa flor, porque a gente faz 6 camadas de massa filo redonda, tem que cortar individual. Vai ensinar a concorrência aí. Camadas de manteiga. A cocada cremosa com coco que a gente mesmo faz e rala, não é comprado, coco ralado pronto, seco. Então, assim, ficou incrível, ficou maravilhoso. Inclusive, tem algumas lá em casa que sobrou ainda que a gente tá comendo até hoje, não quer esquecer de tão bom. Inclusive, sua casa é perto aqui, né? Eu preciso colocar uma adenda aqui. A Luana falou que é muito prazeroso. Você sempre procura comer em família, sempre não é naquela correria. Isso é verdade. Um dia eu fui na casa do Rony aqui, não faz muito tempo, né? E a gente sentou na mesa, eu vi esse capricho. A gente vê isso. Então, é muito legal quando você vende uma ideia, quando você fala uma coisa, de fato você executa isso, né? Então, é muito bacana. Mas, Rony, eu tenho uma pergunta para você, que é, a gente sabe que o Moinho Vermelho, ele ressignificou o que é eventos em Maringá. Isso não é minha opinião. Isso é a opinião do mercado, e, enfim. Mas a gente sabe que chegar num determinado ponto, falar, o Moinho Vermelho é isso. Não é você, eu como empresário, não é você como empresário que fala isso. São as pessoas que te colocam nessa posição na prateleira. Mas se manter ali é o maior desafio, na minha opinião. Como que você lida com isso? Quais são as atitudes que vocês têm para manter o Moinho Vermelho sempre atualizado em alta? Porque já são muitos anos, né? E é referência. Algumas coisas a gente não abre mão. Então, por exemplo, matéria-prima, tudo de primeira linha, não tem jeito. Eu costumo dizer que um bom cozinheiro consegue melhorar uma matéria-prima boa, mas não faz milagre. Sim. Se você comprar uma matéria-prima ruim, ele não vai fazer milagre. Ele pode até estragar uma matéria-prima boa, mas melhorar uma ruim não dá. Então, você tem que ter um padrão de compra e manter. Sim. Eu digo que gastronomia nossa, quem compra está 100% garantido. Serviço está cada vez mais difícil. A gente investe de maneira que o garçom nosso, se você fizer uma pesquisa aí com o mesmo garçom, o mesmo que trabalha conosco e com outros concorrentes, eles vão preferir trabalhar no moinho. Porque o moinho trata melhor, dá janta melhor. O moinho é mais amigo do garçom. Não que os outros sejam ruins, não é isso. O moinho é mais. E a gente já faz isso porque, primeiro, que ele tem que trabalhar contente. É difícil trabalhar de noite contente. Final de festa, suportar as pessoas que já estão com um volume de álcool alto. Então, o garçom tem que estar contente e gostar disso. Então, a gente sempre deixa os pro fecha, que a gente chama, né? Os que são mais
rodado. A gente sabe que tem mais Sim, experiência para isso. suporta um pouco mais, né? Em referência ao salão, a gente está sempre melhorando, reformando, trocando, investindo e mantendo impecável. Por exemplo, a questão do gerador de energia, que nós temos hoje uma segurança total no moinho para o seu evento. Nós fizemos agora o espaço brisa, trocamos todo o forro dele, colocamos lá um policarbonato, Sim. bronze, ficou muito legal, também cobrimos o gazebo. Lá na frente a gente levantou o piso e deixou aquele hall de entrada nosso, que tem 500 metros, 500 e uns quebrado, que o moinho é o único salão ainda. Cara, tem 500 e poucos metros aquele hall. Se juntar o gazebo, passa um pouquinho, dá quase 600. Que legal. É o único salão até hoje que você embarca, desembarca em área coberta. Chovendo. Olharado não molha a cabeça e tal. É um negócio que, para você que tem um cabelo assim, também É, pode ser que impacta, não sei. E ali na porta, né? Na porta de entrada. Mas para as mulheres é fundamental. E além disso, está muito em alta. Nós até estamos avaliando a possibilidade de fazer mais um salão menor e numa área aberta verde. Porém, está muito em alta e as noivas querem, geralmente os promotores, eles criam esse desejo de fazer numa praia ou numa chácara, numa fazenda, num pôr do sol. Mas você vai dizer a sua opinião, né? Sim. Recentemente eu fui num casamento e esse horário você tem que ficar assim, ó, tirar foto, vai todos os convidados por causa do mosquito. Tem época do ano que isso se intensifica. É terrível. E o calor também. Então é muito legal e ruim. Desconfortável para o convidado. Mas, no atual momento, é uma procura grande. E fica bonito. A foto, de fato, fica bonita. Sim, não sei se tem como criar alguns ventiladores para inibir isso. Passa protetor... como é que chama aquilo? Repelente, mas não resolve. E as roupas dos homens ainda vão de terno, mas as mulheres é mais vulnerável porque os mosquitos é terrível. Os mosquitos eles são muito mais ligados à temperatura e o fato de não ter uma circulação de vento. Nós fizemos um casamento recentemente numa igreja que não tinha ar-condicionado, não tinha ventilação e tinha muito mosquito. Assim, não tem como esconder isso na imagem. Flor, mas né? muito. Não, tá? o incômodo dos convidados, né? Você vai, todo. você A tem que gente ficar fez um editando. no Monet, coisa mais linda, assim, e deu muita dó, porque era um mega casamento e tá ficando maravilhoso. Mas até as Externo? fotos dá pra ver Eu os falo. bichinhos voando. Foi feito no A externo. cerimônia É. foi lá fora e depois foi dentro do salão. Mas assim, é algo assim, gritante E isso mesmo. não está ligado a um casamento em um lugar simples, num sítio, e um lugar luxuoso como o Monet, porque é natureza. Exato. Faz parte da natureza, não é uma questão estética, né? Fora que nesse dia do Monet... não foi nisso. Foi naquele outro coquetel dos arquitetos, lá no Monet. Que virou para um vendaval, para uma chuva. Rapaz, Abriu um para tempão. quem faz fora, a noiva fica sem dormir uma semana. Porém, está em alta. É uma Sim. tendência do mercado. A gente tem que se adaptar, né, Rony? Gente, nós estamos falando sobre essa questão de se manter atual e tal, porque nós estamos falando de uma estrutura de mais de 3 mil metros. Mais de 3 mil metros. Quase 4, só de área Quase, construída. Mais Então, 8 mil de estacionamento. Então você imagina, é tudo macro, é tudo muito grande, limpeza, produtos, etc. Tudo um volume muito grande. E eu que já conheço o Moinho há muitos anos, a gente sabe que até ali no palco, que é onde a gente vê a área, né, de circulação dos convidados, é um mundo. Daquela parede para trás, quem tiver a oportunidade de ir lá e ver, vai entender o que eu estou falando. É gigantesco, é tudo um maquinário muito grande, é tudo surreal. Eu me lembro quando eu fui para Punta Cana no Hard Rock, que eu tive a oportunidade de passar ali por trás, ver onde que era o backstage dos caras lá. Então a gente vê, é tudo muito rápido, muito acelerado. Inclusive, quem não tem experiência, não está acostumado a isso, quando ele vê acontecendo no evento, ele fala, cara, não vai dar para servir tudo esse povo. Mas não vai de jeito nenhum. E é impressionante como as coisas são cronometradas, né? Então, não tem como, para você manter esse nível, tem um preço. Eu lembro de uma frase que o Rony falava, isso tem muitos anos, nessa época que nós tivemos bastante contato, você falava uma frase que eu não vou lembrar dela, talvez você me lembre, que eu quero anotar ela. Você falava alguma coisa, que o gosto amargo do Tá no cartãozinho nosso. Tá no seu cartão isso? Como que é essa frase? Mais ou menos eu vou lembrar dela, mas eu tenho no cartão, não sei se tem aqui o cartão. É que a doçura, o gosto amargo, né? O gosto amargo do preço alto dura muito mais tempo do que a doçura do preço baixo. É mais ou menos isso. Mas eu lembro que era uma coisa nesse sentido. E olha só que interessante, isso tem mais de 15 anos. Que eu lembro que você me comentou sobre isso. E olha só como isso ficou na minha cabeça. Eu sempre tive
o tino empreendedor, sempre de prestar muita atenção nessa questão do atendimento, etc, né? Então isso me marcou. Por isso que eu falei para vocês que conversar com o Rony era sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Vamos falar um pouquinho sobre futuro. Nós, voltando, antes de a gente falar sobre o futuro aí, pessoal, nós passamos uma fase muito difícil que foi a pandemia. E isso foi um dos termômetros até para poder separar quem é que estava realmente estruturado, preparado para uma situação dessa. Ninguém está preparado para uma pandemia, a gente sabe disso. Mas quando você está um tempo fazendo um bom trabalho, você tem uma base para se manter, pelo menos durante um tempo, né? Como que foi essa fase? O Moinho, ele conseguiu se reinventar? O que mudou? Enfim, tem uma coisa que você poderia comentar nesse sentido, Luana? Então, na pandemia, a gente tentou, assim, manter a equipe tranquila. A gente não mandou ninguém embora, né? Vocês não dispensaram nenhum funcionário? Meu pai não dispensou ninguém, a gente não mandou ninguém embora, a gente manteve toda a equipe, o quadro. Porque, querendo ou não, também essas pessoas estavam passando necessidade, sem trabalhar. Sim. Como que eles iam bancar uma família ou achar uma outra fonte de renda no meio da pandemia, né? Sim. Então, entra tudo esse quesito também. A gente não mandou ninguém embora, mantemos toda a nossa equipe. Mesmo que a gente não estava lucrando, a gente estava realmente bancando ali os funcionários não tendo lucro, né? Então, foi um ano bem difícil, assim, que a gente, assim, teve que cortar despesas, assim, na pandemia, porque realmente foi algo inesperado, né? Eu penso que dá para pontuar alguns pontos. A gente optou por não dispensar nenhum funcionário. Por qual motivo? Bom, eu acompanho alguns médicos, né, e talvez por um discernimento, sei lá, eu consigo vislumbrar aqueles argumentos perto do que eu estou vendo ao meu redor. E para você encarar uma Covid, o primeiro ponto você tem que ter uma defesa boa. Então as pessoas tinham que estar com a imunidade alta. Aí a pessoa recebe uma demissão, a imunidade baixa, entende? Aí se de uma dessa algum funcionário pega o Covid e morre, a tendência é com o tempo esquecer, mas podendo ajudar, né? Então a gente manteve todo mundo com o Unimed, que é um plano de saúde na nossa região aqui. Sim, é o melhor, né? Todos eles têm, até para terem mais tranquilidade, trabalhar melhor, produzir mais. As famílias também, os familiares estão no plano. Nós não dispensamos nenhum funcionário, tiramos dinheiro de outro setor que nós temos, que nós trabalhamos aí, e colocamos no moinho com muito prejuízo. Também vale aqui elogiar o governo Bolsonaro, ou Bolsoguedes, né, que a ideia do governo federal talvez foi do Paulo Guedes, mas o Bolsonaro Sim. comprou a ideia de que o governo pagava o funcionário em casa. Então, até um valor de R$2.000, a pessoa ficava em casa e quem pagava era o governo até 6 meses. Isso te deu um respiro bom. Ajudou muito, de maneira que a gente não precisou passar nem vergonha nem dispensar ninguém. Embora depois você não podia mandar a funcionário embora, só tinha que pagar todos esses meses. Como a nossa equipe já está conosco há muito tempo, um pessoal bom, e também o governo inteligentemente tomou essa atitude, porque quais segmentos precisaram colocar 100% em casa? Evento, hotelaria, Sim. né? Acho que foi os principais. O turismo ainda acabou. Eu estava conversando com a Andréa Marrano para uma entrevista, ela comentou ainda Maldivas, Dubai, você conseguiu fazer uma coisa, mas reduziu muito, né? Pois é. Avião parou, né? Não tinha voo, os hotéis estavam... Sim. Não podia nem hospedar, né? Quer dizer, não tinha o que fazer. Então, esse era um caminho. Mas teve setor que faltou mão de obra. Então, quer dizer, o governo bancou alguns setores que, de fato, veja a importância de evento para o município, né? Para as finanças do município, hotelaria, turismo, Sim. é muito bom. Então, a gente conseguiu fazer isso e optou por sacrificar, vender algum imóvel. Chegamos a vender alguns imóveis aí para colocar o dinheiro na equipe, no moinho. A gente também ainda comprou uns materiais aqui, o Buffet França, que é um parceiro de São Paulo conhecido nosso, gente boa demais, um buffet tradicional. 50 anos só na Avenida Angélica o buffet estava. Fechou, achou por bem fechar. Que top, hein? E aí Fechou. Você adquiriu alguns desses materiais dele? Era o melhor buffet da América Latina, se talvez, quiçá, do Tinha mundo. Tinha comida kosher, muito tudo, bom. Assim, que legal. É um pessoal fantástico. Meu pai fez bodas de ouro com eles, inclusive. E a gente tinha assim, um certo conhecimento, ainda comprou algum material muito bom deles, que para eles também foi um bom negócio, eles precisavam vender, né? E eles encerraram a atividade, me parece que estão voltando com outro nome, algum deles.
Da família ali, né? A gente aproveitou essa oportunidade, entre outras, aprendeu mais alguma coisa, trouxe uma pessoa também de São Paulo, que era do Buffet França, para trabalhar conosco, treinar nossa equipe, foi legal também, somou bastante na equipe. E a entrada da Luana, que a Luana vem com a ideia de gastronomia. E eu diria para você que poucas pessoas têm o conhecimento que a Luana tem, na idade dela, em gastronomia. Por qual motivo? Além dela gostar, a Luana sempre quando ela sai, ela só vai em lugar que ela aprende alguma coisa, ou então para ver alguma coisa que ela viu no Instagram e ela quer comer aquilo. Então ela investe nisso. É uma pesquisa de campo mesmo. Você viu ela contar a história da Rosa, ela tinha visto, não sei o quê, então ela vai e ela fala, isso aqui ficou melhor, não, vai ficar melhor com isso. Aí quando ela traz, fica espetacular. Mas é interessante você falar isso. A cozinha do Moinho se torna um verdadeiro laboratório, né? De altíssimo padrão. E como que é quando você chega com uma ideia lá pro chefe, pra galera? Como que é a receptividade deles? Pô, já vem a Luana com uma nova ideia. É legal? Eles entram, embarcam com você nisso? Como que é isso? Então, primeiramente, hoje no Moinho a gente não tem, tipo, um chefe. A gente é um grupo de chefes. Olha só que legal. Eu, a Maressa, meu pai, a Simone e o Lourenço, a gente tá sempre conversando, trazendo ideias, executando. Principalmente, assim, ideias... Nós temos lá uma chefia compartilhada. Onde a Luana falou, tá falado. É isso aí. Ai, senhor, é bem compartilhado, então. Mas, assim, é bem tranquilo, sabe? Porque a gente vai conversando, né? Tem vezes que eu falo, nossa, vamos fazer isso e tal, vamos lá. A Maressa olha com uma cara assim, eu não acredito, cada coisa você inventa. E daí faz, ela fala, nossa, bichinha, não é que você é boa? Daí eu falo, vamos, gente, vai dar bom. Então a gente vai sempre conversando, brincando, assim, porque eu acredito que quando a coisa é leve, assim, o resultado é surpreendente, né? Então, basicamente, é assim. É bem gostoso trabalhar no Moinho. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre as noivas aqui. Hoje, o que a noiva pode esperar, a noiva, a família dela, o que ela pode esperar do Moinho Vermelho quando a gente está falando sobre entrega? Eu sei que vocês já falaram bastante coisa sobre isso. Mas comenta um pouco sobre a gente. O que vocês destacam como, assim, a menina dos olhos? Isso aqui é algo que o Moinho tem de especial. Então, algo até que a gente teve na reunião dos garçons, né, alguns eventos atrás, que me marcou. O maître, né, nesse dia, ele falou assim, gente, hoje a gente está entregando mais do que um sonho. Então, eu quero que vocês trabalhem como se fosse para o filho de vocês. Então, é realmente isso que eu tento ressaltar para os noivos. Quando a gente vai fechar, eu falo, gente, eu vou fazer um casamento para vocês. Eu vou entregar para vocês como se estivesse fazendo para mim. Como se eu estivesse fazendo para minha própria família. Eu quero fazer mais do que o sonho. Eu quero que vocês saiam falando, falem assim, caramba, foi mais do que eu esperava. O atendimento foi bom, a comida é maravilhosa. Então, eu quero que vocês lembrem sempre pensando, meu Deus, eu me senti abraçada, eu senti como se eu estivesse em casa. É o que você está falando tão forte, Luana. Eu até anotei que a palavra bem de circulação, sonho. Eu sei que nós estamos falando de uma estrutura diferente, tá? O Moinho Vermelho é um buffet, um local de eventos, que nós estamos falando de um investimento muito maior do que a produção de uma noiva, e está tudo bem. E aí nós estamos falando, muitas vezes, esse sonho, ela se sente, ela fala, se eu tivesse 1 milhão para pagar para o Moinho, se esse fosse o valor, eu pagaria e está tudo bem. Então, isso que a Luana falou aqui, gente, é tão forte. Você que é fornecedor de casamento, não importa a tua área, se você é maquiador, fotógrafo, cinegrafista, faz convite, se você é assessora. A partir do momento que você sonha junto com a noiva, ela entende que você está embarcando no teu sonho. Aí, nesse caso, é melhor você falar com a Luana e não com o Rony, porque ele já não é tão coração. É verdade? Sem dúvida. Ele também sonha, só que é o jeitão da madeira, não demonstra tanto, né? Não tem como não se apaixonar por você. Eu soltei um Reels agora essa semana, e teve uma pessoa que falou, eu tenho 30 anos de fotógrafo. Fotografo casamento até hoje, ele é de Santa Catarina. Eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tenho muita dificuldade para fechar negócio. E eu falei que é uma balança. Se você tem um bom atendimento, o fechamento fica muito leve. O contrário, a mesma coisa. Você vai sofrer muito para fechar isso com a pessoa, né? A Luana já tem uma baita experiência, né? Hoje, de forma muito orgulhosa, onde diz que ela é a cara do Moinho Vermelho, que é quem faz muitas coisas acontecerem ali. E aprendeu isso tão cedo, né? Pessoas que levam muito tempo a entender que não é sobre grana, é sobre pessoas, é sobre sonhar junto com a noiva. Isso funciona, acho que em quase todo tipo de negócio, quase todos, né? Não vou falar que todos, que daí seria um exagero da minha parte. Com relação a sonhos, você tem algum sonho que envolva o Moinho Vermelho? Uma boa pergunta, viu? Mas, assim, né, que meu pai falou da questão de aumentar, assim, o espaço, né? Nossa estrutura é muito boa. Sim. Só que hoje a demanda, assim, desse ramo é muito isso, né?
de realmente estrutura, né? De estar sempre desenvolvendo. Então, eu acredito que para hoje, o que a gente precisa para o moinho, para que realmente cresça mais, né? Eu creio que seja a questão de fazer o espaço ao ar livre, que é o que a gente precisa hoje. Muitos eventos a gente não fecha, os noivos falam, né? Não só casamentos, festas, em outras ramificações. Eles falam, olha, a gente quer fechar com vocês, mas pelo espaço, por não ser externo, a gente não vai fechar. Eu acho que espaço lá não falta, né? Pra brincar com isso aí. Não falta. Mas tem uma coisa que nós não falamos aqui, Rony, que é extremamente importante, né? O Moinho Vermelho, ele não atende só lá. Hoje o Moinho Vermelho vai... Hoje não. Quanto tempo que vocês já fazem isso, né? De deslocar. Eu fiz muitos eventos com o Moinho Vermelho fora. E nós fizemos um em Pitanga, assim, numa estrutura bem difícil de trabalhar. E vocês foram incríveis ali na execução, em outros locais, enfim. É que evento fora pra gente é uma mão de obra muito grande e que o cliente talvez, assim, nem valorize, não perceba tanto. Porque, mas vocês continuam fazendo isso ou não? A gente faz evento fora, tranquilo, mas é que é muito dor de cabeça, tipo, muito. Clê, imagina, você tem que encher um caminhão com todo o seu material, o risco, né, que claro, vai ter. Sim, questão de quebrar, tudo isso, os danos dos materiais, e chegar lá, descarregar caminhão, acabar a festa, 6 da manhã, 5 da manhã, ter que carregar todo o caminhão, pegar a estrada para voltar. Então, isso é muito, assim, cansativo. E questão também dos nossos funcionários, né? O tempo que você estaria em casa, você tá ali, carregando caminhão, pegando estrada, cansado, em vez de estar com a sua família. Então, pra gente, né, ter um espaço, assim, que priorize isso também, no moinho, né, perto da nossa cozinha, onde tem todos os nossos materiais ali perto, é algo realmente, assim, que a gente tá precisando, né? E isso viabiliza muito, né, Mônica? Você fazer um evento fora da cidade, fora do moinho que seja, né? Sim. A diferença entre estar na cidade e fora é que você vai levar mais tempo e, às vezes, a questão dos funcionários, mais tempo de trabalho ali. Mas hoje, isso vai onerar muito mais o orçamento para a pessoa. É cobrado um deslocamento sempre, e é justo, porque tem que levar até o cliente, né? É mais ou menos você pedir um lanche e a pessoa entregar na sua casa. O frete é outro serviço, né? Sim, claro. Mas a gente prefere trabalhar no moinho. Não tem lugar melhor que o moinho para trabalhar. Para nós, espaço de cozinha, corredor, materiais, tudo é muito mais fácil, muito melhor, muito mais seguro. Eu falo para os clientes, quando você contrata um buffet que tem a estrutura dele no mesmo lugar, você está com a sua festa pronta. Sim. A gente tem um problema no moinho que eu percebo, no moinho não, no segmento de buffet, que a gente geralmente é a primeira empresa a ser contratada. Que o casamento nasce com a data, né? Então, quando você compra o dia. Então, a primeira coisa é o dia. Então, quando ele fecha igreja, salão, ou salão e o buffet, no caso, começou. E aí, ele faz lá um orçamento para gastar X. Ele então fecha o buffet. Chora, tal, que é normal, eu também sou comprador, igual. Faz parte. Não tem nada errado. Que às vezes a pessoa não sabe comparar produto. Então nem sempre o barato é mais barato, né? Mas fechou. O que acontece? Quando ele contrata um buffet mais em conta, chega mais para frente, ele vai a decoração, ele gasta uma grana. Aí atrações gasta mais um dinheiro bom, roupa, fotógrafo, que hoje tudo não é barato. Tudo que é bom tem um custo alto. Bebida, bar, coquetelaria, né? Aí chega no final e fala, puxa, o buffet é fraco. Não tem mais o que fazer. Entende? Aí ele vai lá e quer incrementar o buffet. Mas quando o buffet é fraco, o material é fraco, você tem que colocar louça fora, taça fora, talher fora, soplar fora, cadeira fora, toalha fora. Para chegar próximo daquilo que ele teria, né? E o que a gente está acostumado a ver muito. Ficaria muito mais barato ele contratar primeiro um buffet top, porque depois... Por mais que às vezes ele fale assim, a gente gastou muito no buffet, que não é o caso. A festa em Maringá Buffet é muito barato. Em nível Brasil, acho que é um dos preços melhores do Brasil. Verdade, mano. Pela qualidade que entrega. Eu não tenho essa pelo menos a metade do que custaria em São Paulo, o mesmo padrão. Curitiba, São Paulo é dobro. De fato, o preço vale muito a pena. E Maringá não é uma cidade que tem um custo de vida tão baixo assim para ter essa equiparação. Mas a concorrência é grande de buffet. Isso favorece muito o comprador. Veja você quando faz foto fora, é mais assim, você não dá tanto desconto igual aqui, né? São Paulo, os eventos que eu fiz em São Paulo, sim, tem eventos que eu cobrei o dobro do valor. E normal, sim. Né? E o que a gente está acostumado a ver também nesse sentido é a questão de, na hora da degustação, na hora de negociar, eles prometem coisas para o cliente e no dia entrega
tipo assim, promete um filé mignon e no dia entrega uma fraldinha, assim, dura, que nem foi feita, né, de uma maneira, assim, agradável. Você não sabe a procedência, a qualidade dos ingredientes. Então, é muito isso, assim, de enganar o cliente. Isso que a gente não faz no moinho. A gente vai ser A gente sabe que isso acontece, não é? Isso acontece em todas as áreas, mas quando é uma situação onde você não tem um controle, no sentido de o cliente chegou lá, cara, ele vai falar, não é isso aqui, como é que você vai provar aquilo? O cara está no evento, ele quer evitar qualquer tipo de desconforto ali, né? E infelizmente isso acontece. Uma evidência bastante assim, fácil de você comparar, e do seu segmento também vai entrar junto, é formatura. Certo. Eu formando, poucas formandas que vai ter a experiência que a Luana tem em evento e gastronomia, né? A maioria, Sem dúvida. a maioria desconhece, é normal, porque nunca fez festa nenhuma, né? É muito fácil ser enganado. Não vamos muito longe. Aquela empresa Brave, acho que chama, né? Que era de Santa Catarina, levava o pessoal lá, botava num barco, servia lagosta, espumante francês, champanhe e tal, em alto mar, e fechava a festa. E só fazia medicina. E é uma festa cara. O que acontece? É muito fácil. Aí você atende esse mesmo formando, mostra tudo, mas ele está encantado com o quê? Com o conto do vigário. Infelizmente, A comissão, existe. né? Muito comprada hoje em dia. Sim. Eu lembro que eu me metia a criar uma empresa de formaturas. E abri lá na cidade de Paranavaí. Eu fechei 4 turmas, executei a primeira, devolvi o dinheiro para as outras 3 e nunca mais eu quis. E eles acharam que era caro ainda, tem mais essa. Não, o que aconteceu? Teve uma situação muito assim, contando rapidamente. O pai de uma das pessoas fez uma reunião comigo, ele era juiz, e ele falou, eu quero saber onde é que está o dinheiro. Porque recentemente na mesma cidade tinha se dado um golpe lá de uma empresa de formaturas, então eles estavam imaginando que eu ia dar um golpe. Basicamente isso. Aí eu abri para ele a conta bancária e mostrei, vocês pagaram X, vocês vão receber X mais X%, porque esse dinheiro estava rendendo ali. Só que eu não vou devolver picado ali para todo mundo. Vocês me dão uma conta conjunta que vocês decidam, eu vou devolver esse dinheiro todo numa conta só, até para simplificar. Resultado, Rony, eu fiz 6 casamentos dessas pessoas que eram meus, né, futuros clientes ali como... Então, eu acho que o teu comportamento, a tua idoneidade no que você faz nos teus negócios, te precede. Isso é fato, né? Enfim, a gente sabe que todo mercado existem os bons, existem os ruins, os inteligentes, existem de tudo, né? Eu acho que a melhor coisa é ir pessoalmente ver. Eu sei que no buffet é um pouquinho diferente do que acontece na fotografia. O que mais acontece comigo? Eu até queria que você desse uma opinião sobre isso. A noiva ali, que muitas vezes fala, eu só quero um orçamento, né? Quero ter uma ideia, me manda um PDF. Antes eu tinha um pouco de resistência. Hoje não. Eu mando PDF, mando alguns links do meu trabalho. Mas quando a pessoa vem aqui conversar com a gente, a percepção é diferente. De estrutura, de atendimento, olho no olho, né? Então dificilmente eu perco o negócio. Até na hora de negociar você tem ali uma flexibilidade. Quando a gente está falando do buffet, como que você faz isso? Porque não tem como você mandar um PDF, existe um plano básico, tem essa opção. O buffet também é questão de presencialmente interfere. Sim. Porque quando a gente atende, eu gosto muito de mostrar a estrutura, né? Realçar tudo, né? Eu levo ali os noivos na cozinha, eu faço que eles provem, eu mostro a estrutura, eu levo conhecer a câmera, o gerador, a questão de cadeiras, né? Que eles também têm isso, eles não precisam ficar alocando, que é um custo super alto que tem hoje por fora, nessas questões, assim, de refinaria, né? De festas. Então, pessoalmente, é outra história, né? E quanto custa para ir lá, para você fazer esse tour? Zero. Vocês estão entendendo, noiva? Vocês vão ter uma experiência maravilhosa. Vocês vão ter um ponto de referência, para daí você poder fazer um comparativo. Como é que você vai comparar se você não provou? E eu tô com uns noivos que moram na Turquia, e a gente faz reunião toda semana no Google Meet. E é tranquilo. Eu faço a reunião, vou mandando fotos pra eles, eu gravo o salão, mando, a gente vai conversando. Eles gostaram muito da ideia que eu fiz pra eles, e daí a gente fechou. Eles vão vir uma semana antes do casamento. Quem vai fazer a degustação vai ser a irmã da noiva pra decidir pra ela. Tudo online. Mas eles estão super tranquilos, confiantes, porque eu vou mostrando, conversando com eles, é tranquilo. Tem que ser prático muitas vezes. Mas eu falo pros casais, venham até o fornecedor, sabe? Olho no olho, conheçam, vejam. É outra história, né? Não adianta. Porque como é que você vai mensurar? Pô, aqui eu tô gastando, entre aspas, 10% a menos. Mas, poxa, se eu for somar aquilo ali, né? E o WhatsApp é uma coisa, né? Você tá conversando com a pessoa aqui, beleza, eu passo uma impressão. Pessoalmente, assim, ela fala, nossa, no WhatsApp não tava gostando, mas pessoalmente, esse aí foi o que eu mais gostei, né? Tem uma frase que eu aprendi, Rony, que é assim, você faz uma coisa como você faz todas as outras. Eu diria assim, no nosso caso,
e no médico também é parecido, advogado. Por que você tem a parte tangível, que você vem, pega essa xícara e vê que ela é maravilhosa, por sinal, gostei mesmo, muito bonita. O café também estava muito bom. Ele é uma xícara. Eu gosto de material bom, Faz favor, né? então, Luan. Ô, Fer, pega uma caixa de MDF que tá ali. Faz favor, traz aqui pra gente. E Tá aí, bem do lado do computador. E aí, veja bem, isso eu estou vendo. Agora, a foto, qual foto você coloca no Instagram? A foto que eu acho que é o destaque, é mais bonita ali. Às vezes até de outra pessoa. Nem você que tirou, entende? O concorrente Eu pode fazer não faço isso, mas acontece. Acontece Já aconteceu muito, comigo. nossa. Acontece de usar foto do material Ainda mais esse nosso. negócio de formatura, né? Materiais de formatura tem muito Acontece. isso. Acontece bastante. Então, o que acontece? Você vai na degustação, o cara te serve lá uma carne boa, e no dia? Por isso que os 25 anos do Moinho Vermelho dá para nós uma credibilidade, uma chancela de satisfação garantida. Porque o advogado, o que eu falo advogado e o médico é igual? Imagina a cirurgia. Sua mulher está ganhando nenê, seu filho nascendo e acaba a energia no hospital. Tudo bem que às vezes vai dar tudo certo, né? Mas, e se é um parto com mais dificuldade e hoje não tem gerador no hospital? E chega a ter algum problema sério? É ao vivo. Festa é ao vivo. Eu estou comprando aqui, vendo a xícara sua hoje, mas no dia, daqui a um ano, não sei como é que vai ser. Né? Se essa xícara é sua mesmo, você não locou para me atender, não sei. Entende? Chega um advogado igual, perdeu o prazo, você perdeu a ação. Às vezes era o dinheiro, a ação da sua vida, né? Na hora H do tribunal, hoje faz até online, ficou bem melhor. A parte jurídica, a pandemia ajudou muito. Mas o advogado perdeu o prazo. Ou na hora H ele esqueceu o assunto, e daí? Então, festa é ao vivo, é fotos. Não tem como errar. No dia você não tá bom. Mas eu ainda falo que a fotografia, ela tem a vantagem e a desvantagem. Tá? O que acontece? Eu sempre falo para as noivas. Existem coisas no teu casamento que é o que a gente chama de teto de vidro. Você imagina uma casa com teto de vidro. Hoje você olhando ela de cima, você consegue ver se as pessoas estão tomando banho, comendo, jantando, dormindo. Você consegue ver o teto de vidro. O buffet, para mim, é teto de vidro. Decoração é teto de vidro. Ou seja, se não tiver gostoso, as pessoas vão ver no ato, ali na hora, que não tá bom. Se a decoração tá feia, se aconteceu alguma coisa, o som parou, acabou a energia. Mas a decoração você monta a semana inteira. Sim, você tem Você um monta time. antes do evento. O evento você prepara, mas serve ao vivo. É o que eu te falei. É ao vivo, não tem o que você fazer. E passou um pouquinho do tempo do time, né, na programação, você já tem uma assessoria que não está muito adaptado com aquilo, você aí eu falo assim, né? Você não tem culpa, o meu cozinheiro passou mal, aí a equipe e tal. Volta amanhã, todo mundo fazer outra festa amanhã. É impossível. Amanhã não, eu estou viajando. Os convidados não podem vir, eu tenho outra festa amanhã. Então, é ao vivo, você tem que se programar para entregar hoje. E no caso do Moinho é pelo menos 101%. Então tem que entregar mesmo. Tanto que a gente não compra assessor, não compra nada, nem ninguém para recomendar. A gente acredita que algo bom se vende por si só, né? Então a maioria dos nossos clientes são recomendação, né? Que chegam pra gente e falam, tal pessoa foi em um evento, falou que foi incrível, manda seu contato pra mim, queria fazer um orçamento. E essa questão de criar um vínculo com os clientes, né? De ter amizades. A gente fez uma festa de 90 anos, faz um ano, da Dona Fanny. E sério, essa velhinha, inclusive, Dona Vani, um grande beijo. A senhora é demais, mora no meu coração. Que é Dona Vani? Ela pintou um quadro. Fanny. Ela pintou Fanny. um quadro pra mim. A Cleison Helena, a velhinha é fora da curva. E ela fez 90 anos e comemorou lá no Moinho Vermelho. Fanny Salgueiro. É de Maringá? É uma figura, ela é uma figurinha. E essas pessoas, assim, chegam pra gente por recomendação. E é muito precioso, porque você cria um vínculo com o cliente, né? Então, não é só a questão de cliente e aqui o fornecedor. Não, é uma amizade, né? Que a gente encontra cliente na rua hoje e realmente cria um vínculo de amizade. Isso é muito gostoso. Você sente, assim, um pouquinho do amor de Deus, essas pessoas entrando na sua vida, a gente né? volta na palavra que você falou, sonho. E eu sei que isso é verdadeiro em você. Não é forçado, é natural da Luana. Então, cara, quando você faz isso de forma natural, não tem como... É difícil replicar isso. Né? É uma coisa que tá ali dentro. Então, é muito bonito ver isso. E é uma baita sorte que você teve também, Rony. Porque imagina quanto custaria você treinar uma profissional. Claro, não deve ter sido barato o modelo da... Eu acredito 90% para Elisângela. A Elisângela que é a responsável. Tem que... Muito parecida. Felizmente eu casei e foi bem. Então aí os frutos vieram daí, né? Rony, você falou que você gosta de xícara, então eu vou te dar um presente aqui. Eu falo que é um presente meu e do meu amigo Paulo da Organi, porque
Eu comprei isso aqui para presentear algumas pessoas específicas. Não é um presente que eu vou dar para todas as pessoas que vierem aqui, porque tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta, enfim. E eu vou te dar esse presente aqui. Poxa vida. E eu falo Poxa que é vida! porque eu comprei isso na Organi, mas eles personalizaram de uma maneira presente, que não tem. né, Luana? Mostra pra Até gente. a caixa bonita. Cara, que legal! Ackley, nossa, ele vai tomar nessa xícara todo. A minha ideia, gente, era dar esse presente para todas as Ó, pessoas que viessem são aqui. 4 xícaras. Que São 4, pra não... Ele vai tomar até uísque nessa xícara. E a Organi teve Por isso o que não cuidado vai de ver colocar a grife deles Que aqui na caixa, colocou a grife na xícara. Que Se você for comprar isso na bacana. Organi hoje, não vem assim. Nossa. Então eu falo que é um presente meu e do Paulo, porque o Paulo, né, a Paulo, equipe obrigado dele... também, viu? Vou comer canjica aqui hoje, tá Olha, dá friozinho. motivos aí, né? Muito legal. E eu gosto Muito de xícara lindo. sem a... É verdade, É. olha só. O bacana. Ele japonês gosta. é mais ou menos assim, né? Porque esquenta a mão. Ah, sim. E assim, a história desses produtos orgânicos que vem lá do Vietnã. Aliás, vocês não estão bacana. vendo, mas a caixa também é bonita, tá? É, Nossa, personalizada Ackley, ali. obrigada. Deus Imagina, abençoe de nada, muito você. Eu gostaria por muito tudo. de dar esse. Eu acho que eu vou arrumar uma briga aqui, porque agora eu falei que a intenção era dar de presente para todos os convidados, mas Que lindo. financeiramente é um pouco pesado. Mas quem sabe, se o Paulo da Organi me ajudar no E patrocínio. agora em aí, casa né? só tem 4 pessoas mesmo, vai dar Ah, olha certinho. só. Viu? E assim, o kit vem com 6. Eu falei com a menina da Organi, manda, dá um jeitinho aí, vamos fazer um kit com 4. Eu compro 3 kits, ou 2 kits dizendo, faz 3 aqui no 4. Esse caso ele vai ter que ir lá em casa tomar um espumante e tomar um café Opa, aqui, né? tá combinado. Pertinho, ó. Tomar champanhe da Red, que a Bárbara deu pra gente é? muito Ê, bom. Bárbara. Era especial logo pro evento, ficou bem Bacana, legal. preciso até mandar um WhatsApp pra Bárbara. pra contar ela Aliás, pra o cá. casamento tem muito a ver com preparar a casa, né? Construir a casa, decorar a casa. Acho que quem está construindo deve ir na Red. Tudo lá é muito bonito, mas Fora tem da lá curva, nossa. uma estação de inox da Mecal que vale a pena você conhecer. Vai lá, depois você fala se vale a pena ou não. Fora da curva, manda mensagem pro Pazini, conversa. Gente do céu. E o pessoal lá é fora da curva, assim, de verdade mesmo. Na degustação, a gente nunca teve clientes que desceram o escorregador ali no fundo, né? Ninguém desce, só eu que desço com o escorregador. Eu nem sabia desse escorregador. Só eu que desço. Todo mundo fica assim, a nossa criança que tá descendo o escorregador. Só eu que desço aquele escorregador. Peraí, tem um escorregador aonde? Lá no fundo, Da- no refeitório. Na nossa sala de reunião e de gastronomia para eventos maiores, de atendimento maior, tem lá tem o refeitório. Tem a pro escada, pessoal ao né? lado, né? E Escorregadorzinho. tem uma escada e escorregador ao lado. Eles desceram o escorregador. Todos foi eles demais. desceram, A foram Bárbara 8. também? A Pazini Bárbara desceu. Ah, o Pazini não compra, né, Pazini? Vamos fazer uma dieta. Mas todos eles desceram. Todo mundo falou, gente, eu nunca vi isso. Eles são muito divertidos, assim. Ficou marcado, assim. Foi muito legal mesmo. A gente não queria que eles fossem embora, sabe? Foi muito top mesmo. Mas foi um evento legal. A Luana fez lá uma massa bem diferenciada, com recheio diferente também e com trufa negra, sabe? Então foi bem legal. Que legal. Os arquitetos gostaram muito. Que bom. Ficou Bom, bem gente, bom. eu quero agradecer. Eu tinha tantas coisas para perguntar, mas a gente vai deixar isso aqui para um segundo episódio, senão vai se estender demais. Né? Eu abri uma exceção muito grande assim, para a Cintia, que no nosso episódio deu 3 horas, a gente nem percebeu passar. Foi né? Mas por que eu não quero que dê as 3 horas com o pessoal do meio? Porque eu quero que vocês voltem mais vezes, pra gente fracionar isso aqui. Mais né? xícara também tô querendo. Não, e pra gente aqui parece raba, pra quem tá assistindo mais com a hora é braba, não é verdade isso aí. Isso é verdade. Esses Isso dias não até tem- você falou de um assunto pitoresco que eu lembrei agora. Aconteceu um caso de uma noiva que ganhou um presente de um convidado e o convidado deu o presente para ela e era um equipamento elétrico, né? Batedeira, uma coisa assim. E deu 110. Que aqui na Maringá, mais 110. Sim, mais 110, verdade. E ela ligou na tomada 220 e queima. Então, do contrário, não queima. Aí, por que eu cheguei nessa conclusão? Que eu recentemente comprei um presente para um casamento e comprei 220. Aí eles falaram, não, 110. Eu falei, não, 220 porque não queima. Porque é o contrário, de fato, queima. Né? É. Aí eu te pergunto, a dúvida, o pitoresco é isso. Eu soube desse caso que a noiva queria que o convidado desse um outro presente para ela. Que Porque queimou. Não tem garantia, mas não dá, né? Quer dizer, Tem como. então, como você falou, uma história engraçada é isso. Imagina que você dá um presente e a pessoa estraga o presente e alguém dá outro, né? Não tem como, né? O Não negócio é adianta. mandar arrumar esse presente aí, né, noiva? Rony, mas assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, porque eu tenho em vocês uma referência como empresa, empreendedorismo, enfim. Assim como tem tantos, né, que eu já convidei, que vão vir aqui. Me sinto muito orgulhoso porque
fazer um projeto desse, como eu falei no início da nossa conversa, é assumir uma responsabilidade pública de trazer informação relevante para os convidados, para as noivas, né, para os fornecedores. É um investimento que nós fizemos aqui, tirando isso do bolso. Então, em momento algum passou nenhum patrocínio aqui na TV, eu não falei de nenhum fornecedor, essa não é a intenção. Ainda não, né? Ainda não, tem um olho vermelho, quem sabe. Né? O Pablo Marçal tá querendo patrocinar vocês aí. Então, tem isso. E eu quero realmente agradecer e espero que vocês voltem mais vezes aqui, que Deus continue abençoando vocês lá na empresa. Eu sei dos trabalhos que vocês fazem e que muitas pessoas às vezes nem sabem, né? Que vocês fazem nos bastidores, né? Que vocês comentaram assim de forma superficial. Tive a oportunidade de conhecer o pai do Rony, um pouquinho da família também. Então, é uma pena, de certa maneira, que em tão pouco tempo a gente não consiga mostrar tanto. Mas eu espero que vocês aí, que estão nos assistindo, saibam aproveitar todo esse investimento que nós estamos fazendo aqui com a única intenção em trazer realmente conteúdo relevante e aproximar vocês da gente, né? Acho que essa é uma das intenções, de vocês conhecerem profissionais, porque os que vêm aqui são escolhidos a dedo, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso, agradeço mais uma vez e voltem sempre que puderem. Renato. Vamos junto, obrigado. Agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.